Agrária Malte, o malte das melhores cervejas, apresenta Labier Hopcast. Salve família cervejeira, aqui quem fala é Danilo Soares e sejam bem-vindos ao primeiro Labier Hopcast. É isso aí. E nosso primeiro episódio, a gente teve o prazer de contar com a presença do Heitor Silva, grande sommelier, premiado, renomado aí na cena cervejeira mineira e nacional. O cara tem um currículo bem vasto aí, eu não vou me estender aqui, senão vai acabar comprometendo o tempo da entrevista. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer ela presencial por conta da situação que a gente está vivendo, de isolamento e tudo mais. Mas o Gleison conseguiu fazer essa entrevista aí por telefone, então vocês vão conferir agora o nosso parceiro Gleison Silveira entrevistando o Heitor Silva. Fala aí, rapaziada, estamos começando o primeiro Hopcast da Labier. Estamos aqui agora com o Heitorzinho Silva. E aí, Heitor Silva, como é que você tá, meu irmão? Boa tarde, grande Gleison. Um abraço aí para todos os ouvintes, né, os novos ouvintes do... Como é que é o Hopcast da Labier? Hopcast, meu irmão. É o podcast mais lupulado da internet. Muito bom. Obrigado aí pelo convite. Nossa. Feliz de estar aqui com vocês. E vamos aí, né? Bater papo, falar sobre cerveja, que é a melhor coisa que tem na vida, né? Pô, exatamente, meu irmão. Cara, uma coisa que a gente já estava conversando de outras conversas é a paixão pela cerveja, né? A cerveja, quando ela pega de laço, eu acho que ela laça de vez. Você é um apaixonado pela cerveja, Heitor? Então, cara, assim, cerveja... Bom, primeiro respondendo direto a sua pergunta, sim, claro que sim, 1000 vezes sim, né? Completamente apaixonado pela cerveja, mas, assim, a cerveja, sobretudo, cara, ela faz parte de uma nova fase da minha vida, sabe? Uhum. Oportunamente eu posso te contar melhor aí, mas, assim, cara, tá no DNA, né? Já vem de mais tempo aí também da minha família, que é muito cervejeira. Não sei quais serão as próximas perguntas aí. Eu sei que você me mandou as perguntas para ler. Eu bati o olho nelas, mas eu até preferi que a gente batesse o papo assim mais informal, né? Para a gente poder também trazer naturalidade pro bate-papo. Mas com certeza, cara, sim, sou um grande apaixonado. A cerveja é uma das grandes paixões da minha vida. E como é que começou essa paixão, cara? Então, bom, tá vendo? Ó, se eu tivesse lido a pergunta, eu já ia queimar uma largada. Então, foi bom não ter respondido tudo. Bom, é uma longa história, né? Que eu acho que para um bate-papo assim seria muito extenso, mas pra te falar bem da verdade, cara, essa paixão começa desde pequeno. E sem ter o menor problema de falar o politicamente incorreto, né? A cerveja, ela, na verdade, está presente na minha vida desde quando eu tô no colo do meu pai, né? Que é um cervejeiro nato, cara, gosta de uma cerveja mesmo. E a gente tinha, né, o hábito de ficar muito no colo do papai, assim, lá na fazenda, no sítio dos meus avós. Que maravilha. E na mesa do truco ali, na família reunida, sempre rolava cerveja, né, cara? Então, assim, chegou uma época que a gente queria saber o que era. E nesse momento assim, de querer saber o que era, né? Muitas das vezes o meu pai, às vezes os meus tios, assim, deixavam a gente beber a espuma da cerveja, né, cara, pra provar. Então, a cerveja está presente na minha vida já há muitos anos mesmo. Eu gosto de brincar que a cerveja está presente na minha vida desde 1981, né? Que é o meu ano de nascimento. Fantástico. Com certeza, porque assim, quando eu estava na barriga da minha mãe, ela já frequentava os ambientes, né, com meu pai, assim, tudo mais. Claro que durante a gestação a minha mãe muito provavelmente suspendeu o consumo do álcool, né, ou pelo menos diminuiu drasticamente, mas eu gosto de fazer essa brincadeira e não deixa de ser uma verdade, né. Mas... A famosa cultura da cerveja, né, cara? O que a gente tem tentado trazer aí pra galera, que a cerveja ela é uma bebida nacional, pô. Ela tá presente em vários países do mundo, na verdade. Eu acho, tem muita gente que defende, né, cara? Você também é um profissional incrível em várias áreas, conhecedor de cachaça também. Mas eu acho que a cerveja é a bebida do brasileiro, cara. É a bebida de momentos em família, é nos momentos em amigos, nos momentos românticos.
tem sempre uma cerveja. Pode até ter outra bebida, mas acho que a cerveja ela sempre tá, cara. Bom, só não te corrigindo, mas eu acho que ampliando um pouco mais esse espectro, né, de a cerveja ser uma bebida que é uma paixão do brasileiro. Na verdade, cara, a cerveja ela é a bebida mais sociável do mundo, né? O professor Ronaldo Morado, no livro La Russe da Cerveja, quem gosta de usar muito essa frase é Marco Falcone, né? Grande mestre Falcone. E o professor Ronaldo Morado, no livro La Russe da Cerveja, cita essa frase, né? Que a cerveja é um lubrificante social. Então, assim, só que ela não é do Brasil, cara. A cerveja ela é uma paixão mundial, né? A cerveja ela está presente na humanidade, né? Há mais de 9.000 anos, e sempre esteve presente nos principais momentos da história da humanidade, né? Por exemplo, nós estamos vivendo esse momento maluco aí agora com essa pandemia, né? Cara, na Idade Média, as pessoas bebiam cerveja porque a água era um vetor, né? Muito poderoso de contaminação, né, de doenças. Então, assim, a cerveja, cara, por ser um líquido livre, né, dessa contaminação, uma bebida pura, uma bebida limpa, era utilizada até como alimento. Então, assim, além de ser uma paixão mundial, a cerveja ela tem um papel social, um papel socioeconômico muito importante na história da humanidade. Então, é muito bom, né, saber que a nossa paixão, hoje em dia, que é a nossa mesmo, né, a sua, a minha, ela tem, na verdade, assim, um aspecto que vai muito além da taça, né? Fantástico, Heitor. Então, cara, uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber, lógico que nesse espaço de tempo que a gente não consegue desmembrar todo o seu currículo fantástico, que eu sou teu fã, bicho, mas eu quero saber, cara, como você se tornou esse profissional da cerveja, esse sommelier incrível que você é, como você formatou para que a cerveja, a sua paixão, se tornasse também a sua profissão. Cara, obrigado primeiramente pelas palavras, né? Eu te considero um cara muito mais meu amigo da cerveja do que meu fã. Eu não estou acostumado com isso, né? Mas eu agradeço e fico feliz de saber que a gente consegue, né, com tão pouco tempo, transmitir, né, essa imagem para as pessoas. Então, assim, obrigado pelas palavras, eu fico muito feliz. Isso só aumenta, né, a minha responsabilidade como profissional, mas, sobretudo, me dá muita motivação para poder continuar firme nos meus propósitos. Que bom. Bom, você quer saber como que a sommelieria apareceu na minha vida, como a cerveja surgiu na minha vida profissional, é isso? Exatamente. Tá, vamos lá. Bom, eu sou turismólogo, né? Acabou que eu nem me apresentei, assim, mas não vou ficar aqui também, igual você mesmo falou, né? Vamos pular essa parte do currículo, que eu acho que bater papo é mais gostoso. Mas eu sou turismólogo de formação, me formei em 2005, né? No Centro Universitário Newton Paiva, uma das faculdades mais tradicionais aqui de Belo Horizonte, e uma das faculdades de turismo também mais tradicionais do Brasil, na época em que turismo ainda era um curso, assim, todo momento, toda geração vive um timing de que algum curso é a profissão do futuro, né? No meu caso, lá em 2002, quando eu entrei na universidade, o turismo era a profissão do futuro, né? Então, assim, eu sou turismólogo, trabalho na área de hospitalidade, né, com pessoas, com serviços há mais de 20 anos. Sou novo, né, mas assim, já trabalho na área há mais de 20 anos. E assim, cara, depois de muito tempo, depois assim, de amadurecer como profissional nessa área do turismo, eu senti que eu precisava de uma novidade, eu precisava, né, de dar uma guinada na minha carreira, de trazer um fato novo, de criar algo que me fizesse brilhar os olhos novamente. Eu estava numa situação profissional
um pouco delicado. Eu era executivo, cara, olha pra você ver o que eu vou te contar. Eu trabalhava de terno e gravata. Nossa. Eu morava em Brasília. E a minha função eu era gerente de relacionamento, tanto com clientes quanto com fornecedores. E eu trabalhava numa empresa de eventos públicos. Então você imagina, como diz você, né? Heitorzinho, de terno e gravata, e sapatinho batendo passo em ministério. Essa era a minha vida, né? E barba feita, cabelo cortadinho na régua, cara, é uma imagem assim, que se você tentar imaginar, você não vai conseguir, você vai ter que ver uma foto. Mas dificilmente eu vou te mostrar essa foto. Mas assim, em meados de 2013, tá? Houve essa guinada. Eu já estava realmente assim, cansado, eu viajava muito, uma vez que a empresa tinha abrangência nacional, né? Eu viajava muito na região sudeste, região nordeste, e eventualmente também algumas idas para o norte. Então, o que acontece? Eu estava cansado, né, cara, dessa vida assim, de aeroporto, hotel, né, e viagem. Isso aí me cansou, né? E o próprio sentido da profissão também naquela época, né? Eu precisava, como eu disse para você, trazer um fato novo para me fazer brilhar os olhos. Eu estava estagnado, eu me senti desanimado, numa zona de conforto, né? Eu queria algo novo na minha vida, mas que fizesse assim, reacender o meu tesão pela minha profissão. E aí, cara, eu voltei de Brasília, né? A minha volta de Brasília culminou, na verdade, com uma situação que agora não vem ao caso, mas eu resolvi sentar umas semanas, né? Eu não tenho esse luxo de, vou tirar um período sabático. Pô, se eu tirar um período sabático, eu fico sem comer, porra. Não, o período sabático que a gente tira, irmão, colocar o disco do Black Sabbath e curtir um período sabático. Esse período sabático é maravilhoso, né? Mas aí, cara, numa dessa, né, logo depois dessa minha volta, eu fiz, logicamente, uma reflexão, né? Acho que a gente tem esses momentos assim, de se encontrar com a gente, ou buscar esse reencontro. E numa dessas, cara, eu resolvi tirar uns dias para passar um tempo com meu pai. Meu pai, né, é aposentado, mora em Esmeralda, tem um sítio lá, e aí eu resolvi passar lá. Numa dessas situações lá que eu tinha, né, com meu pai, a gente tem o hábito de conversar muito quando a gente está lá, né? A gente trocando uma ideia sobre essa situação toda, eu falei com ele assim, pai, cara, beber cerveja é bom, né? Mas eu podia ganhar dinheiro com isso, né? Puta merda, tomar uma cerveja não é muito prazeroso, mas será que tem jeito, cara? Será que tem alguma forma da gente ganhar dinheiro com isso, de eu ganhar dinheiro com isso? Ele simplesmente respondeu, vai atrás, pô. E nesse vai atrás é que eu fui fazer as minhas pesquisas preliminares e acabei descobrindo todo esse universo maravilhoso, né? E hoje, felizmente, faz parte da minha vida, isso de forma consolidada de 2 anos para cá, mas num total aí, e eu acho que essa é a parte mais legal, né, cara? A minha carreira como sommelier ela é uma carreira muito curta. Mas lembra da questão do turismo? Então, a bagagem que eu trouxe do turismo foi uma coisa que me ajudou muito, né? Então, eu tô nessa área oficialmente há 6 anos, né? E aí você me pergunta como que começou, né? Começou com esse bate-papo com meu pai, e aí eu tive um insight, fui atrás, né, de material, fui pesquisar. Cara, apenas 6 anos atrás, o nosso universo em termos de literatura cervejeira era um universo extremamente pobre, diferente do que é hoje. O universo da cerveja artesanal, coitado, para nós ele nem existia, né? E, cara, incrível como que, assim, as coisas mudaram em tão pouco tempo, né? Mas eu embarquei essa experiência que eu tinha na área do turismo para poder usufruir de alguma forma e aplicar esse conhecimento em algo que eu pudesse fazer essa conexão com o universo cervejeiro. E aí, lá atrás, em 2014, eu começo a fazer os meus passeios cervejeiros. Não era o primeiro, não fui pioneiro nisso,
Quem foi pioneiro nisso foi o Rodrigo Lemos, que é um grande sommelier de cervejas daqui de Belo Horizonte. Se vocês escutarem os latidos, é porque a cachorrada está aqui desesperada. Exatamente, eu ia falar isso. O Danielão já fez a introdução, mas estamos gravando essa ligação. Não estamos no estúdio como gostaríamos de estar e como estaremos numa próxima, né? Bebendo uma cerveja. Eu tô bebendo uma cerveja, eu tô bebendo uma Brutipa da Prússia Bia aqui, que tá sensacional. Bicho, muito bom, hein? Bacana você tá falando aí, Tozinho, porque eu só tô bebericando aqui, irmãozinho. Mas maravilha, cara. Aliás, mandar um abraço aí, né, pra galera da Prússia, que também faz parte desse processo inicial da minha carreira, né? A gente tem uma reciprocidade. Cara, a história, fazendo um parênteses rapidamente, que você falou de Prússia, né? A minha história passa pela Prússia porque eu sou um cara presente na história da Prússia, né? Eu estive numa festinha de lançamento super simples que o Fernando, junto com o Douglas e o Railton organizaram num empóriozinho ali na Savassi. Foi uma coisa muito simples, um show para os amigos. Eu estive lá, né? E daquele momento para frente, nossa, cara, criou uma relação tão legal. Tenho uma admiração muito profunda pelo trabalho, pela seriedade que esses meninos aplicam na cerveja, né? Então, eles são fantásticos, cara. Um abração pra galera da Prússia aí. E mais uma vez, desculpa aí se tiver uns ruídos, mas faz parte, né? Temos que nos adaptarem. Aqui também, você não esquenta, não. Eu tô tentando aqui, eu tô armário aqui pra gravar esse som sem a mínima interferência possível, mas às vezes é um cara que tá indo fazer. Às vezes é um motoboy que tá indo até fazer um delivery de cerveja, pô. Tem que pensar nesse lado, né? Meu irmão, meu prédio em frente a um ponto de ônibus. Como diz aqui meus amigos mineiros, ponto de ônibus. Em frente ao ponto de ônibus. Então, tranquilo. Já tive essa experiência, amigo. Não é uma experiência muito legal, não. O meu quarto era de frente pra rua, pra esse ponto de ônibus. Somos dois, então você sabe o que eu tô passando. Sei perfeitamente, te desejo muita resiliência. Não é fácil. Mas, assim, cara, concluindo, né, fechando parênteses aí da história dos nossos amigos em comum e da Prússia, voltando na questão, né, de como começou, senão a gente fica aqui até amanhã, né? Eu gosto de conversar e gosto de contar essas histórias me trazem bons momentos. Eu acho que a gente tem que lembrar de onde a gente começou sempre para poder seguir firme e forte para frente. Mas foi assim, cara. Nossos amigos, só apenas um parênteses. Como diz, vamos abrir parênteses. Agora já são chaves ou colchetes. Eu não sei agora com o que. Mas como diz nossos amigos do Barra Barriga Cerveja, inclusive lançaram essa semana lá a questão das nossas histórias pessoais, né? As nossas histórias pessoais, elas têm que ser revisitadas, relembradas sim, porque independente de onde você estiver, a sua história faz todo sentido e toda relevância. Se você estiver num momento ruim, que seja um momento ruim de aprendizado, de fortalecimento, entendeu? Se você estiver passando um momento de sucesso, pô, ótimo, aí você revisita aquilo, você se realimenta com aquilo, né, cara? Então, é legal. E a sua história te acompanha, né, cara? A sua história vai com você para onde você vai sempre, né? Então, é importante a gente ter esses inícios, né? Essas referências vivas na cabeça e na memória. Mas foi assim, cara. Comecei fazendo esses passeios, né? Na época, a cervejaria Vals ainda era uma cervejaria independente, ela não tinha se vinculado, né, a Ambev. E, cara, coincidentemente, não me pergunte por quê, assim, não tem um motivo específico, mas eu acho que me brilhou os olhos da marca. Nas minhas pesquisas, eu fui indo atrás, eu achei a proposta de trabalho deles legal, e quando eu fui lá visitar, eu conversei com o seu Miguel Carneiro, e, cara, eu fiquei impressionado com tudo que eu vi. A família, sabe, trabalhando, lavando copo, pegando o touro pelo chifre, e eles abriram as portas para mim, para que eu pudesse levar os grupos lá, né? Fantástico mesmo. E aí a gente sempre começa fazendo com amigos, parentes, amigo do amigo, boca a boca. E, cara, os passeios foram um sucesso, porque com a minha experiência no turismo, né, eu consegui montar um pacote, eu consegui estruturar um roteiro com muita qualidade, onde as pessoas saíam de lá satisfeitas, comiam bem, bebiam à vontade.
e tinham experiência, né? Naquela época, visita em cervejaria, cara, era uma novidade, né? Não era tudo isso que acontece hoje. Então, daí foi o embrião para várias e várias coisas que aconteceram, né? Depois vieram as experiências na parte das distribuidoras, trabalhei na Gusto Distribuidora, trabalhei no Empório Veredas. Essas duas distribuidoras eram as principais distribuidoras de Belo Horizonte. Cada uma delas chegou a trabalhar aí com quase 4, 5 mil, cara, 5 mil rótulos. Você tem noção do que é isso? Isso nunca vai acontecer. Eu acho que hoje a Mamãe Bebidas aqui, a loja de Belo Horizonte que tem maior oferta, não deve ter 5 mil rótulos. Então, assim, é uma loucura, cara, assim. Então eu passei por tudo isso, sabe? Aprender a organizar, na verdade, sim, aprender não, né? Adaptar a minha experiência de organização, porque eu sou um cara muito organizado, para organização de estoque, como organizar um estoque, como paletizar um produto, como que você coloca, né, cara, a lógica das coisas, tipo, produtos com a validade mais próxima, na parte mais alta da pilha para poder consumir o produto antes. Então, assim, experiência de atendimento de loja. Cara, se a gente for navegar nisso aí, é um papo de 10 horas e eu tenho muito orgulho dessa história e tenho muito orgulho. Bom, na verdade, eu tenho duas coisas. Eu tenho orgulho e gratidão, né? Orgulho de ter conseguido, por pernas próprias, vislumbrar esse cenário, né? De enxergar essas possibilidades. E tenho muita gratidão também pelas pessoas que passaram pelo meu caminho lá atrás, quando tudo começou, né? O seu Miguel Carneiro, a dona Lícia da Gusto, o Léo e o Bruno do Veredas, que são pessoas que eu tenho muito contato, eles são meus amigos, né? E por aí vai, cara. Tudo começou assim, ou seja, eu tenho também, né, uma boa vivência aí nessa parte dos bastidores do consumo, né? Que é antes da cerveja chegar no copo do consumidor. E se eu estiver falando demais, pelo amor de Deus, você nunca está falando demais, meu. Eu adoro contar essas histórias e raramente eu tenho a oportunidade de contá-las. E na verdade não é nem que raramente eu tenho a oportunidade de contá-las. Eu dificilmente conto essas histórias, né, para alguém. Mas é muito legal reviver e revisitar isso. Pô, e eu fico aqui satisfeito pra caramba que você está fazendo isso no debut do Labier Hopcast, esse bate-papo aí lupulado, cheio de cerveja nas ideias. E uma coisa muito importante que você falou, e fazendo a união do turismo com a parte da sommelieria, é a questão do ponto de vista, né, da ressignificação. O turismo mexe muito com isso também, né? E a sommelieria também, de você entender um ponto de vista através de informações acessórias, né, e que estão ali na atmosfera daquele ambiente, de uma explicação, de um entendimento para você ter uma melhor experiência à frente seja de um local, seja de um quadro para as pessoas que são curadores, né? E também para a cerveja, né? Então, se você apresenta uma cerveja de forma aleatória, é muito diferente, completamente diferente de você apresentar uma cerveja de uma forma técnica, de uma forma assim, por assim dizer, sedutora, explicativa, que a pessoa passa a valorizar aquele produto, ou pelo menos ter uma outra, um outro prisma de percepção sobre aquele produto. Então, com certeza. Então, amigo, eu queria te perguntar o seguinte: ao longo da sua carreira na sommelieria, qual foi a história que você sempre lembra dela como sendo ou inusitada ou engraçada? Não vamos falar de tristeza, não, que já estamos vivendo muita coisa triste nesse Brasil, nesse momento, nesse mundo. Mas assim, qual foi a história mais bacana, cara? Aquela que você para no travesseiro e pensa, cacete, hein, cara, que situação, e dá risada, assim, no campo da sommelieria. Bom, eu não tenho lá, assim, uma bagagem tão extensa que me permita ter tantas histórias inusitadas, né? E principalmente histórias engraçadas, assim. Mas assim, cara, eu tenho, na verdade, uma história inusitada. Eu tenho duas histórias legais, assim, de cerveja, que eu acho que são legais de contar. A primeira delas, tá?
foi em 2017 ou 2018, eu não vou lembrar exatamente o ano, eu acho que foi 2018. Ok. Eu estava me preparando para disputar pela segunda vez o Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cerveja, né? E eu me senti numa vontade de conversar com alguém com mais experiência na área. Sei lá, cara, nessas horas você busca, né, assim, profissionais que estão na sua frente, né, para você poder... Para você poder ter uma referência, para você escutar. Acho que a gente precisa trabalhar muito a nossa audição nesses momentos, né? Uhum. E aí, mais uma vez, eu vou citar ele aqui, porque é um cara que eu tenho profunda admiração, respeito, assim, realmente muito grande. Com certeza um dos caras que fazem parte, assim, do meu norte de referência de carreira, que é o nosso mestre Marco Antônio Falcone, né? E aí, cara, eu bati um papo com o Falcone por telefone e falei assim: Falcone, tô precisando trocar uma ideia pessoalmente com você. E ele me perguntou sobre o que era. Cara, eu tô indo pro campeonato, né? Queria trocar uma ideia com você. Uhum. E me lembrei exatamente o que era. Na verdade, cara, foi o segundo campeonato que eu disputei, né? E foi a primeira vez que eu conquistei a credencial para poder disputar a semifinal, que é onde estão 45 profissionais do Brasil inteiro. Mamaria. Né? Então eu queria, na verdade, conversar com o Falcone sobre degustação, né? Eu queria entender um pouco mais, assim, as nuances, sabe? A linha tênue, os detalhes da parada, assim. Então eu fui lá, na verdade, assim, eu liguei para ele primeiro, né, para consultar se ele tinha essa disponibilidade. Falei, cara, eu estou aqui em Ribeirão das Neves hoje, estou recebendo um pessoal que você tem disponibilidade, você tem como vir aqui? Eu falei assim, lógico, pô. Mandou o famoso, chega aí. Com certeza, pô. E nessas horas você para o que você está fazendo e vai, né? Isso é mais ou menos o que eu fiz. Cara, de onde vem o inusitado dessa história? Bom, ele realmente estava recebendo algumas pessoas lá, né? Aí vem o primeiro detalhe. Uma dessas pessoas era um ex-professor da faculdade na área de marketing, que estava abrindo um restaurante ali nas proximidades da cervejaria que fica em Ribeirão das Neves, né? Uhum. Então, ele foi a convite do Falcone visitar lá para conhecer os produtos e fazer degustações e tudo mais, tal. O outro fator inusitado é que, em todas as visitas, o Falcone ele tem como hábito, né, levar... Estou dando um spoiler aqui para quem não conhece a Falk Beer, né? Mas tudo bem. Fantástico. Ele tem o hábito de levar as pessoas para conhecer a adega da Monastério. Nossa, né? É maravilhosa. E é uma cerveja que aí eu não vou dar o spoiler, quem quiser conhecer mais tem que pesquisar, cerveja Falk Monastério. É uma cerveja inspirada numa receita de abadia e que tem toda uma mística por trás da história dela. E aí, cara, visitamos lá a adega e tudo mais, batemos um papo, ele fez toda a apresentação institucional, cumpriu o ritual, né, de apresentação da cervejaria. E aí vem a parte 2 do inusitado, que é o quê? Ele me deu a honra de sabrar a cerveja, cara. Maravilhoso. Nessa visita. Não, tô falando maravilhoso. Sendo que eu nunca... Eu não faço a menor ideia, eu ficaria nervosíssimo. Sendo que eu nunca, não. Então, aí é que tá o inusitado. Eu nunca na minha vida, né, cara, imaginei que eu... Bom, primeiro que eu nunca imaginei que eu ia sabrar uma garrafa. Segundo, eu nunca tinha imaginado que eu ia sabrar uma garrafa de cerveja. E terceiro, passado, né, todas essas histórias que a gente já falou rapidamente, eu nunca imaginei que eu ia ter a honra de fazer um primeiro sabragem, né, de uma Falk Monastério recebendo a honra de um cara como esse, pô. Eu não tenho então, estrutura assim, pra isso. Foi muito doido, cara. Assim, foi um negócio muito legal. Eu tenho... bom, eu acho que eu tenho, né? Porque eu perdi um HD com várias fotos, vários vídeos. Eu não sei se eu tenho o arquivo disso, mas eu tenho gravado na minha memória, no meu coração, porque foi um dia muito legal. E aí, você sabrou? Deu certo? Sabrei, assim, né, cara, com
com muito medo, né? Porque, assim, não fazia ideia. Mas, pô, eu tava também nas mãos do cara que, né, já faz isso há muitos anos. E confiei, né? Nessas horas a gente tem que confiar também. Sim. Então, pô, cara, foi super legal. Te falo que foi um Sabrad assim, meio estranho, né? Porque tinha pouca gente no ambiente. Normalmente o Sabrad, ele tem todo um ritual, né? E tudo mais. Mas, cara, foi sensacional, assim, a experiência de poder ver dar certo e poder ver, né, como que funciona o ritual, assim, foi muito legal. E a minha história inusitada com a cerveja é essa. E aí a gente fez, né, um brinde com a Falcon Bonacera, que pode ser que volte ainda, né, em algum momento do nosso bate-papo aí. Mas essa é uma das, né, histórias mais inusitadas aí com cerveja. Não, amigo, fantástico. Eu não teria a menor coordenação motora, inclusive, olha que sou percussionista, para fazer um esquema desse, cara. Então, eventos assim, experiências assim, elas são, de certa forma, esteticamente bonitas, elas são cativantes, né? Você concorda comigo que isso, uma sabragem ou uma explanação sobre cerveja do profissional, né? Ela é cativante, ela é ações assim. Cara, com certeza. Com certeza. Eu acho que faz toda a diferença. E eu acho que não são todas as pessoas que estão suscetíveis, né? Que estão de coração aberto para receber essa experiência. Mas eu acho que a cerveja artesanal ela conquistou muito esse espaço, porque mesmo ainda tendo um grande caminho a ser percorrido, né? A gente percebe claramente, né, o quanto que os consumidores, né, que agora tem muito mais informação disponível nas mãos e que tem um universo de possibilidades com essas cervejas, né, na sua frente, aderiram a essas possibilidades, né? Descobriram o quão gostoso é você tomar uma Pilsener de verdade, o quão legal é você tomar menos quantidade e tomar mais qualidade. Descobriram que por trás de cada rótulo tem uma história. Então, isso aqui é muito legal. Aliás, falando em história, eu acabei de abrir uma long neck de Heineken aqui para brindar com você. Agora estou esperando esse brinde aqui, ó. Saúde. Né? Cheers. E acho que é um carinho especial também poder tomar essa cerveja, né? Você sabe disso. Com certeza, irmão. Mas isso que eu ia te perguntar, cara, quando eu falei da parte do marketing. Não vou dizer marketing, porque essas ações também, da Sabrad, isso não tem a ver com marketing, tem a ver com ritualística, tem a ver com celebração. Mas do ponto de vista do marketing, por assim dizer, você, primeiro como você é embaixador da Heineken, né, filho? Você tô falando com uma pessoa importante nessa podcast. Você é uma pessoa que, enfim, você é uma pessoa que tem que pensar em ações que também enalteçam a marca do ponto de vista mais genuíno possível, né? Isso que eu queria te perguntar, você, sobre dois aspectos. Como alguém que defende uma marca, defende possibilidades para uma marca, e como consumidor de cerveja artesanal, porque, a gente consome várias cervejas artesanais. Como você gostaria de ser cativado e como você cativa as pessoas a, sei lá, comprar uma Heineken, comprar uma Lagunitas, ou então como você gostaria que outras marcas também pudessem te cativar para você, poxa, cara, que legal, vou lá comprar essa cerveja. Entendi. Bom, para o pessoal entender, né, acho que é legal nessa hora, né, Gleison, contextualizar o pessoal que, como você me apresentou como embaixador da Heineken, por favor, né, eu acho que é legal falar rapidamente sobre isso, né, que eu não estou aqui para fazer propaganda de cerveja, a gente está aqui batendo um papo, mas assim, até agradecendo a Heineken, né, que está sabendo da gravação desse podcast, não sei se eu tinha te contado isso. Eu, como profissional da Heineken, hoje eu tenho, obviamente, né, eu respondo a uma companhia, né, eu não tenho mais um trabalho 100% independente, pelo contrário. Então, a gente sempre tem que validar algumas coisas para poder, né, dar declarações, entrevistas,
e se manifestar, afinal de contas, somos a cara da companhia para as pessoas e para o mercado, principalmente no mercado onde a gente atua, e aí mais especificamente em Belo Horizonte, né? Desculpa até te atropelei, mas eu tô gostando demais dessa cara da Heineken. Eu sou defensor de boas histórias, Heitor. A gente está aqui, inclusive, fazendo o registro de ótimas histórias. Eu acho que a Heineken está de parabéns, bicho, porque a Heineken sempre apresenta boas histórias. Então, por favor, continue, desculpa a intromissão, vou encher meu copo aqui. Aliás, cara, vou deixar mais uma dica de livro. Eu já falei da La Russe da cerveja, né, do professor Ronaldo Morado. Quem quiser ler um livro legal sobre cultura cervejeira, é um livro que chama-se A História da Heineken. Massa. A cerveja que conquistou o mundo, da autora Barbara Smith. Tá? É uma leitura super legal. Eu estou, inclusive, lendo esse livro. Eu sou o cara que lê 10 livros ao mesmo tempo. Eu estou lendo Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Eu estou lendo esse livro que eu falei para vocês agora, da Heineken. Estou lendo Cervejas, Brejas e Birras, que é do Maurício Beltramelli. E que, mais uma vez, é a terceira vez que eu falo o nome dessa pessoa aqui nesse podcast, né? Foi presente de Marco Falcone. Marco Falcone, maravilhoso. Ele vai estar nesse podcast também. Com certeza. Ele tem que estar, cara. E finalizando a biblioteca do Heitor, eu estou lendo Nos Bastidores do Pink Floyd, de Mark Blake. Ele está um pouco mais parado, mas está aqui no radar. Eu estou lendo 1, 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo e já tem um outro na fila aqui. Então, assim, isso tudo fora as leituras diárias de outros conteúdos que a gente tem que ter aqui na nossa vida profissional, né? Mas, cara, isso, em termos de história, a Heineken tem, nossa, cara, muita história legal para contar, né? Afinal de contas, é uma cerveja que tem mais de 150 anos de história. Maravilhosa. Né? No seu legado, e construir um legado muito, muito sólido, né? Mas só para o pessoal entender um pouco da sua pergunta antes de responder, porque o pessoal já até esqueceu, né? Sim. Quando você me apresenta como embaixador Heineken, tá? É legal dizer que a Heineken, ela hoje tem, ela na verdade já tem, né, há mais tempo, um braço de marcas de cervejas especiais, tá? Que são Eisenbahn, que é uma cervejaria de Santa Catarina, Baden-Baden, que é uma cerveja de Campos do Jordão, e agora, mais recentemente, Lagunitas, que é uma marca global. Ou seja, nós temos 2 marcas nacionais que são consagradas, que são Eisenbahn e Baden-Baden, e que fazem parte, né, do pioneirismo cervejeiro do Brasil, em termos de mercado artesanal. A Baden-Baden está lá no topo Quem começou a beber cerveja artesanal passou ali, mano. Passou por muitas cervejas, e a Baden-Baden ela sempre aparece na lista. Não tenha dúvidas. E quem ainda não tomou vai passar por ela, né? A Eisenbahn, da mesma forma, é uma cerveja também super consagrada, né, com a sua história. E Lagunitas, cara, é uma cerveja norte-americana, né? Também muito consagrada. Tem a cerveja do estilo American IPA mais vendida dos Estados Unidos. Ou seja, imagina, a American IPA, que é um estilo, né, adaptado, né, pela escola cervejeira norte-americana, do estilo original English IPA, né, e é a marca mais vendida nos Estados Unidos. É uma informação muito expressiva, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar com essas marcas, e foi um convite, né, cara, assim, realmente muito pesado, porque é uma responsabilidade muito grande levar nas costas um fardo de uma marca assim tão sólida e tão admirada pelo consumidor, né? Então, desculpa ter dado essa volta antes de responder a pergunta, mas eu acho que como você me perguntou o que cativa, né? O que eu faço para cativar, acho que faz um pouco parte da resposta de tudo isso que eu estou falando. Com certeza. Né? E, bom, você pega as histórias que eu já te contei, você pega, né, o envolvimento das pessoas numa situação de consumo, você pega a história de cada rótulo, né, você pega o cuidado que um bom sommelier de cervejas tem que ter de saber apresentar uma cerveja, de contar uma história de uma cerveja, ou seja,
um bom sommelier de cervejas, né, que se preze, é um cara que é, acima de tudo, um estudioso, é um cara que ama devorar a história, né, que ama estudar a história da cerveja, que ama estudar os rótulos da cerveja, que respeita o rótulo de qualquer cerveja, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, assim, cara, eu acho que o meu papel enquanto um profissional, né, o que eu faço para cativar o mundo do artesanal, eu acho que passa por vários aspectos. Alguns eu já falei, mas eu poderia citar facilmente que também passa, acho que pelo respeito que você tem, né, pelos profissionais, pelos colegas que atuam na área, acho que passa muito, muito pela seriedade que você implica no seu trabalho de sommelier. E aí, né, abrindo de novo aqui um rápido parênteses com relação a isso, né, olha para você ver como que a profissão de embaixador, não estou dizendo que sou eu, não, mas estou dizendo que ganhou mais espaço, ganhou mais, como que eu posso te dizer, isso, sabe, eu acho que as pessoas começaram a enxergar um pouco mais a figura do embaixador de marcas, né, depois da minha passagem pela Krug Beer, né, depois da minha entrada na Heineken. Afinal de contas, o que é esse embaixador de marcas, né? Desde quando eu entrei na cerveja, em 2014, né, o meu primeiro professor de cerveja, que atualmente é o mestre cervejeiro da Rockbroy, então, o grande mestre Carlos Henrique Vasconcelos, né? Alô, CH, receba nosso abraço aqui coletivo, CH. O Brasil te abraça. Cara, o CH, muita gente não sabe, mas o CH já foi embaixador da Stella Artois. Massa, não né? sabia. Pois é, cara. Então, quando ele contou essa história, eu achei legal pra caralho. Eu falei, pô, cara, que massa, hein? E o que você fazia? Ah, cara, eu tinha uma maleta com as taças, eu tinha todo um ritual. Tipo, bicho, esse negócio me encantou. Só que aí eu vou contar uma curiosidade pra quem tá ouvindo a gente. Por favor. Eu também tenho formação na área de coquetelaria. Eu sou bartender, eu tô enferrujado, mas, cara, o dia que você quiser, a gente pode tomar um excelente dry martini, né? Vai ser um prazer fazer para você. Então já está marcado o próximo encontro, que vai ser presencial no estúdio, no final dessa pandemia. Heitor, vamos fazer um dry martini. Dry martini, amigo. Levo tudo. Taça, leva a taça, leva o líquido e leva as azeitonas, porque um bom dry martini tem que ter uma azeitoninha, né? Fantástico. Mas por que eu abri esse parênteses da coquetelaria? Porque antes de saber da existência de um embaixador de marca na cerveja, eu já sabia da existência de um embaixador de marca no segmento de destilados, né? E aí, cara, vem uma outra história, que isso é uma história de bastidor que eu não vou abrir, que eu acho que é uma coisa muito pessoal, mas que vem a minha entrada na Heineken passa por uma indicação de um grande embaixador de uma marca de destilados, que é um cara que eu admiro pra caralho também, e que me ajudou muito na minha volta de Brasília, né? Porque pouca gente sabe, cara, quando eu voltei de Brasília, eu bati foi muita coqueteleira ainda antes de entrar na cerveja. Eu pegava evento de formatura, evento da FIENG, sabe? E ia pra trás do balcão, mas bati coqueteleira com vontade. Eu trabalhei em muito, depois de formado, pós-graduado, com experiência internacional, experiência em eventos, eu ainda bati, mas foi muita coqueteleira, sabe, Inglês? Então, cara, assim, a história do embaixador de marca, né, ela vem de toda uma situação na qual eu tive que me autocativar para poder me preparar para cativar as pessoas, né? Então, cara, assim, é uma história muito legal, já disse aqui outras vezes, né, não vou ser repetitivo, é muito legal revisitar isso, você está me dando uma oportunidade de ouro para poder revisitar essas histórias e me sentir, né, assim, feliz, cara, de poder, né, assim, revisitar essa curta história minha na cerveja, é muito legal. Pô, amigo, fantástico, cara, eu que fico lisonjeado. Tem um grande amigo meu do Rio de Janeiro, jornalista incrível, chamado Leon Corrêa. Ele usa uma frase, cara, que é muito emblemática, e sempre quando a gente está bebendo cerveja, ele fala assim, como uma coisa está muito boa, ele fala, imagina na Copa. Que foi uma frase que a galera usou muito, né, na Copa do Brasil. Demais. Antes, né? Muito. Tá bom, imagina na Copa.
Então, cara, esse bate-papo assim incrível, fantástico, bem-humorado, cheio de informação, por telefone, imagina na Copa, imagina quando a gente tiver... rapaz, eu não sei vocês, cara, mas eu estou numa saudade de ser mal atendido num boteco, você não tem nem ideia, viu? Pois é, cara, a gente tá vendo muito isso. Eu não gosto de ser mal atendido, mas eu também gosto demais da particularidade de cada bar. Isso não é... Não, eu tô assim, doido, eu tô contando os minutos pra poder voltar para o boteco pra ser mal atendido. Eu te entendi. Apenas fazendo um parênteses, né, nessa história do mal atendido, do charme do bar, do mal atendimento do bar, que não é esse. Acho que o prisma de percepção não é esse. Acho que é a característica do bar. Tem um bar em Alvinópolis, chamado Ninho da Águia. Alvinópolis é a cidade natal dos nossos amigos da cervejaria Botocudos. Nós fomos lá conhecer a inauguração do Tap House dos meninos, ótimo. E esse bar tradicional, ele é incrível. Incrível. Pô, tem um tira-gosto fantástico, a cerveja mais gelada da cidade. Só que tem um porém. Existe uma mística do estabelecimento que, primeiro, que você não sabe quem está trabalhando lá. Porque os clientes, alguns deles, ficam atrás do balcão. Você entra no bar, você não sabe quem é cliente, você não sabe quem é o dono do lugar. E contar várias histórias de, cara, você pega o seu petisco lá, depois você anota, cerveja, pô, você mete a mão, aí depois... Ou seja, existe essa parada de você se vira no bar. Aí, pô, nós fomos lá em Alvinópolis e, logicamente, eu tinha que conhecer o Ninho da Águia, mas eu fiquei com um cagaço. Tava aí, minha mulher, eu falei, cacete, né, cara, como é que a gente vai lá no Ninho da Águia? Pô, a galera vai ver cá de fora... Aí, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fingir naturalidade. Aí combinei com a Ricelli, tomei umas cervejas antes pra deixar lubrificado, né, o momento. Cara, cheguei lá, entrei no bar, olhei para um lado, olhei para o outro, tinham 6 pessoas atrás do balcão. Eu falei, porra, aí realmente fodeu, né? Pra quem que eu vou pedir essa coxinha de frango aqui, meu irmão? Aí fiquei olhando, cara, eu resolvi ficar parado em frente à estufa. Fiquei só parado, passou uns 2, 3 minutos, quando estava entrando no 4º minuto, veio um senhor, você quer um frango? Eu falei, sim. Eu gostaria de um frango. Aí ele pegou o frango, levei, aí, você quer beber alguma coisa? O que você quiser me dar. Eu não escolhi cerveja, bicho. Não, o que você quiser. Posso levar na mesa? Se você quiser, você pode levar na mesa, mas eu também posso levar a partir daqui. Essa história, cara, ela parece boba, mas assim, os bares, como a gente tá sentindo falta dos bares? Como a gente tá sentindo demais. Falta de ter um contato social com características diferentes, com pessoas diferentes, que gerem uma adrenalina até. Imagina você ir no Ninho da Águia, você não sabe como pedir uma cerveja e o bar lotado. Porra, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Aquela coisa de você entrar no mercado central, as pessoas te chamando, os atendentes te chamando, você fica enlouquecido, você não sabe para onde você vai, sacou? Isso é fantástico, cara. É o que justifica ir lá no mercado central, comer seu fígado congeló, tomar sua cerveja, porra, no domingo de manhã, que eu gosto particularmente, eu prefiro ir domingo de manhã lá, e voltar para casa de tarde, com assim, porra, que momento legal, cara. Porra, conheci um grupo de noruegueses lá, uma galera de Goiás. Outro dia eu tava no meio da torcida do Goiás lá, e eu nem gosto de futebol. Cara, assim, incrível. Só apenas complementando o que você tá falando aí o saudade de ser mal atendido no bar. Não, cara, a gente fala isso, lógico, né, brincando, né? Sim. Mas, assim, é fato que tudo isso, né, faz parte também, acho que muito também do nosso DNA aqui como mineiros, né? Acho que para nós a ausência do bar, do boteco, ela ainda é mais notória, né? Mas eu tô confiante, cara, isso aí vai passar e em breve a gente tá de volta aí na nossa rotina. Mas assim, cara, eu espero ter conseguido responder a pergunta sobre Cativaia, porque eu acho que é uma pergunta até um pouco mais ampla, né? Porque de alguma forma essa história que você contou, né,
lá de Alvinópolis, o próprio dono do estabelecimento conseguiu te cativar de alguma forma. Com certeza. Né? Você chegou lá, né, meio gato de fora, assim, pingado, mas o cara foi lá e te cativou, né? Te fez se sentir local, né? Se sentir à vontade. Sim, eu acho que a gente tem que saber aplicar a forma de cativar a cada ocasião, né? Então, eu acho que, sobretudo, você tem que, do lado do profissional, ser um sommelier preparado para isso, né? Do lado pessoal, você tem que ser um cara, né? Quando eu falo cara, ser humano profissional, tá? Não estou aqui estipulando a questão de gênero, não. Ok. Que ame trabalhar com gente. Você não tem que gostar de trabalhar com gente, você tem que amar trabalhar com gente, sabe? Então, acho que você tem que gostar disso, e principalmente, sabe, Gleice, que eu acho que faz muita falta na essência do bom profissional de serviço. E aí eu estou falando da minha escola, que é a área de hotelaria, que é a área de servir, que é a hospitalidade. Cara, você tem que ser um cara apaixonado, obcecado pelo bom serviço, né? Você tem que amar servir ao próximo. Fantástico. Então, antes de chegar num rótulo de uma cerveja, de um vinho, de qualquer experiência que seja, eu acho que cativar passa por todos esses degrauzinhos aí, né? E que eu acho que são, de verdade, poucos profissionais que alcançam um nível, né, assim, de excelência nesse aspecto. Eu estou estudando muito, pouco, deveria estar estudando mais do que eu estudo, mas como eu embarquei esse legado aí do turismo, eu sou um cara, que, assim, sou ávido por servir as pessoas. Às vezes eu tô num bar, às vezes eu tô na casa dos outros, eu me vejo pegando e começo a servir. As pessoas não entendem, né? Mas é porque você gosta, cara, de fazer isso. Então, assim, eu acho que cativar passa um pouco por permeia tudo isso que eu te falei. Pô, fantástico. Heitor, infelizmente a gente está chegando nesses momentos finais, nos ritos finais do nosso bate-papo. Nossa, cara, tem quanto tempo que a gente está falando? Cara, aqui 51 minutos nesse momento. Pois é, olha como diria Jô Soares, também gostei. Faltou só a plateia, né? Né? Também gostei. Mas eu tenho certeza que a galera que está ouvindo o podcast dá essa liberdade da galera estar ouvindo isso em qualquer momento do dia, em qualquer situação, seja malhando, correndo, trabalhando. Mas vamos fechando o nosso papo sobre tudo que nós falamos e fechando com a parte de cativar. A gente vai trazer uma coisa agora muito especial para quem está ouvindo. E se você que está ouvindo até agora não abriu uma cerveja, primeiro que você está errado, segundo, de repente você não pode, ok. Mas você dá uma pausazinha agora, aperta o pause. Quando você tiver uma oportunidade de abrir uma cerveja, você abre agora, porque chegou o momento. Uma coisa que eu quero te propor, eu vou propor para todo mundo que passar por esse podcast, que é música para beber. Você vai dizer, Heitor, agora, qual música você escolhe para beber, com qual cerveja ou qual estilo de cerveja, e que vai com certeza cativar quem está ouvindo a correr atrás da cerveja em questão ou do estilo em questão, para harmonizar ainda mais e, como você mesmo lembrou, lubrificar esse papo aí. O que você escolheu pra gente no Música para Beber? Nossa, cara. É só uma que você pode escolher? Não, vamos de uma só. Ou um estilo, uma marca, você fica à vontade. Mas é uma música, uma cerveja. Rapaz, você me coloca na sinuca de bico, porque assim, tem tantas cervejas legais para harmonizar e tantos momentos assim que eu acho que vou te cara, assim, fala aí. Não, vai, o que você não, dá uma dica aí. Eu tava lembrando, por exemplo, do nosso encontro sagrado, genial, encontro que tivemos depois do final do show do Roger Waters, né, que a gente se encontrou no Go Growler aqui na Pampulha. Meu Deus do céu. E resolveu. E ali a gente entendeu que não estava bêbado o suficiente. Resolvemos, então, tomar algumas cervejas ali ainda inebriados, com aquela... cara, nossa senhora. O show do Waters, que aquilo foi um acontecimento na vida. Eu vi o primeiro da turnê do In The Fresh.
Aquilo foi meu segundo contato com o Waters. Eu achei o ingresso na rua. Isso daí é uma história para um outro podcast. Entendeu? Meu Deus do céu. Eu achei esse ingresso, pista prêmio na rua, já estava deprimido, que os cambistas estavam com preço exorbitante. Mas eu iria no show e Deus proveu. E fomos no show. E depois eu, minha mulher RCL e Heitor Silva com amigos, nos encontramos no Go Growler, uma Growler Station aqui na Pampulha. É verdade, cara, verdade. Obrigado. Então, a música eu vou te dar a dica. Harmoniza Obrigado. Waters com o quê? Cara, eu vou harmonizar uma música, então, do Floyd, já que você lembra do show. Acho que... E aí eu vou harmonizar com um estilo, assim, para não ser bairrista, ou para não virar... Eu poderia harmonizar com qualquer marca de cerveja, porque apesar de ser embaixador Heineken, a gente tem total liberdade, graças a Deus, para experimentar, né? Tudo que a gente quiser experimentar, provar tudo que a gente quiser provar, lógico que com a devida vênia, com o devido respeito, né? E, claro, também com respeito à marca, né, cara? Que paga o nosso salário, né? A gente tem que ter esse bom senso, né? Com certeza. Mas, assim, cara, eu vou ser bairrista de um lado, vou te contrariar de um outro, e aí eu vou fazer a harmonização. Porra, beleza? Sou todos ouvidos. Eu vou te contrariar porque eu vou harmonizar com uma primeira cerveja. Eu acho que qualquer cervejeiro que se preze, e aí eu não estou sendo bairrista sozinho, né? Eu estou falando uma verdade e contra fatos não existem argumentos. Não sei se os ouvintes vão concordar, se você vai concordar. Mas, cara, antes de tomar qualquer cerveja artesanal, é muito bom você tomar uma Heineken, né? Acho que Puro Malt Lager, uma Premium Lagerzinha, long neck, ou uma garrafa na taça, adequando tudo isso a uma situação. Então, por exemplo, você falou do show, cara, delícia tomar uma long neck de Heineken para abrir os trabalhos. Então, eu acho que a Heineken, inclusive, foi a cerveja oficial do show do Waters, né? Exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. E eu acho que nessa época eu nem ainda estava na companhia, nem sonhava em estar na companhia, né? Cara, você vê que ironia, né? Então eu harmonizaria esse momento, assim, com qualquer ocasião que você esteja feliz, que você esteja afim de começar a tomar uma cerveja, faça o que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou tomando exatamente agora uma Heineken, no caso específico, uma Heineken Long Neck, no bico, que é bom demais. Fantástico. Tá? Inclusive, pausa poética para dar um gole. Eu acho que tinha que ser proibido, inclusive, de degustar Heineken Long Neck em outro copo, cara. Tinha que ser no bico. Cara, Heineken eu Long acho Neck que aí é no bico. Aí é livre-arbítrio. Eu acho que a gente tem que ser livre para fazer o que quiser. Não, com certeza. Porra, mas, Heineken no bico é uma Heineken Long Neck no bico. A frase é autoexplicativa. Aliás, vou contar uma última curiosidade para vocês aqui, para terminar de responder a pergunta, porque eu sou... Cara, você resolveu fazer um podcast de estreia do seu Hopcast com um cara que ama contar histórias. Você se fudeu. Se vocês observarem a marca Heineken no rótulo, muita gente não conhece isso, tá? Observem que a letra E, ela na verdade não é uma letra E comum, ela é uma letra E que sorri para você. Nossa, que maravilhoso. Tá? Ela é uma carinha feliz. Os 3 E's de Heineken são carinhas felizes. A primeira harmonização, ela é com qualquer momento que você esteja feliz. Qualquer momento que você estiver a fim de começar a tomar uma cerveja, cara, abra, agradeça e desfrute de uma boa Heineken, que é uma cerveja para todo momento, tá? A segunda que eu falei que eu ia fazer é harmonizando com o Waters, né? Estamos esperando esse momento maravilhoso aí. Pois é, cara, eu vou harmonizar o estilo, tá? Okay. Essa é uma das músicas que eu mais gosto, sem dúvida. Eu sou floydiano para caralho, assim, eu sou um cara... Tô aproveitando o podcast que a gente vai falar palavrão. Por favor. Eu sou fã inveterado de Pink Floyd. Pink Floyd é a minha banda, entre todas as outras bandas de rock and roll que existem no planeta, minha banda é Pink Floyd. E, cara, depois da obra de The Wall, que foi o que me apresentou para o universo de Pink Floyd, se eu pudesse pegar assim, Heitor, é a sua última chance de escutar essa música antes de morrer. Cara, sem dúvidas nenhuma,
Comfortable Numb. Essa música é espetacular. Jesus, amado. E pra, né, que é, na tradução literal, é uma onda confortável, né? Você tá naquela vibe confortável. Eu harmonizaria com uma Russian Imperial Stout. Nossa Senhora. Porque eu acho que eu acredito que quando você tá numa riff, né? Como a gente carinhosamente chama ela na abreviação, né? Uma Russian Imperial Stout, uma riff. Cara, você tá afim de um algo a mais, assim. Eu, particularmente, não bebo Russian Imperial Stout a reveria, assim, sabe? Eu gosto de tomar um stout quando eu tô ou finalizando o setlist do dia, ou quando eu tô afim de ficar um momento mais introspectivo, quando eu tô afim de prestar mais atenção na cerveja, quando eu tô afim de tomar... a iluminação da casa, né? Deixa só... quando eu tô afim de escutar uma música, quando eu tô afim de... Sabe? É um momento mais meu, assim. Eu não estou dizendo que vocês não vão encontrar num evento cervejeiro que alguém vem e evento cervejeiro tem muito disso, né? O cara, você provou tal cerveja de tal lugar, tá foda. Cara, se eu tiver na vibe do momento e eu tiver, assim, numa situação de estar com a boca a boca pra tomar uma cerveja assim, eu vou, né? Mas normalmente eu aprecio uma boa Russian Imperial Stout com esses momentos, assim, sabe? Então eu harmonizaria uma Russian Imperial Stout com Comfortable Numb. Né? Então fica a dica para quem está ouvindo aí. Você pode voltar esse podcast a hora que você quiser. Se você chegou nesse momento, você não tem uma Russian Imperial Stout na sua geladeira, separa. A próxima vez que você for a um supermercado, você for a um empório, olha para a cerveja e pensa aí nessa música do Pink Floyd, Comfortable Numb, e depois você volta nesse momento do podcast, no finalzinho, e bota ela pra bicho, que é como o Heitor falou, uma Russian Imperial Stout, ela pede um momento de nossa, cara, me faltou a palavra de tão especial que eu sou muito fã de... cara, você já usou essa palavra no momento, é a celebração, né, cara? Tipo assim, é o momento do ápice, né? É uma cerveja complexa que te permite, né, várias sensações numa mesma cerveja ao longo da degustação. Então, assim, por ser uma cerveja de estilo de alta fermentação também, ela abre mais, ela mostra mais a sua característica, né, com temperaturas um pouco mais altas. Então, tem essa possibilidade. E aqui, como eu prometi que eu falei que ia falar 3, agora eu vou te contrariar pela segunda vez. É saideira. Saideira, mas assim, vou finalizar com uma história, que afinal de contas eu acho que o nosso bate-papo foi muito permeado por boas histórias, né? Por favor. E aí, de novo eu peço a licença poética para falar da Falck, cara, porque em 2017 nós fizemos... eu tive a honra de assinar a carta de cerveja do restaurante Topo do Mundo, que agora não está mais lá na Serra da Moeda, né? O restaurante Topo do Mundo agora está aqui no Vila da Serra, naquela torre de inox lá que está maravilhoso. Cara, eu tive a honra de assinar esse projeto e foi um projeto muito desafiador, porque assim, a gente tinha a distância, ou seja, a logística do restaurante não é uma logística de um restaurante que está localizado dentro de um centro urbano. Ele tem dificuldade de funcionar, né? Dificuldade de funcionário, dificuldade de chegar produto, sazonalidade de produto. Era uma operação muito diferente das outras. Ok. Tá? O restaurante ficou aberto há 14 anos, mas, cara, eu tive a honra, fui presenteado pelo destino em poder assinar a carta de cerveja desse lugar e ainda ter a chance de falar assim, cara, fiz um puta de um projeto, foi legal, porque os donos nunca tinham trabalhado com cerveja artesanal, já tinham recebido várias propostas e eu bati na porta deles, né, com a cara e com a coragem de um empreendedor que estava começando praticamente na área, e fiz essa carta de cerveja. Cara, olha pra você ver que história foda. Agora vai ser uma mistura da resposta da histórias inusitadas com harmonização, tá? Maravilhoso, meu. Nós fizemos uma carta de 10 rótulos, sendo que
desses 10 rótulos, foram apenas 2 rótulos de cada cervejaria, então nós estamos falando de 5 micro cervejarias mineiras diferentes, o que para um restaurante e para a própria cervejaria é um grande desafio, né, em termos de fornecimento e de compra. Aí é uma parte mais complexa que não vem ao caso. Sim. Mas, cara, nós conseguimos fazer dessa carta de cerveja um verdadeiro sucesso, porque todos os rótulos tinham uma ótima adesão. Os pratos eram pratos super saborosos, com uma capacidade de fazer um bom par, né, uma boa harmonização com as cervejas. E o ambiente nem se fala, né, cara? Aí vem a terceira harmonização de música, que na verdade assim, a terceira harmonização, mas eu vou fazer uma segunda harmonização com música. Ótimo. Estávamos lá na inauguração da carta, no lançamento da carta, todas as cervejarias presentes, tive grandes amigos meus presentes nesse dia, foi um dos dias mais legais da minha carreira como profissional da área até hoje. Inclusive, quem quiser, eu não sei se eu vou poder divulgar depois aí no Instagram, tudo mais, depois eu divulgo. Se você quiser, amigo. Na minha timeline lá tem já manda aí, post. Cara, foi assim, nós fizemos um ritual de sabragem ao pôr do sol. Ó, que legal, que bonito. Que para quem conhece o topo do mundo sabe do que eu estou falando. Para quem não conhece, é um lugar maravilhoso que tem um pôr do sol, assim, que eu me arrisco a dizer, um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida, porque eu já viajei, já fui para vários lugares, já vi pôr do sol em vários lugares do mundo, mas, cara, em Minas Gerais, muito... né? Qual cidade que é? É indecente, cara, indecente mesmo, assim, recomendo. É a Serra da Moeda? Não conhece, era a Serra da Moeda? Serra da Moeda. Em Minas Gerais. Isso, é aqui em Minas, é aqui em região metropolitana, na verdade ali já é Brumadinho, né? Uhum. Se você é de Belo Horizonte, região metropolitana, vá, conheça, vá lá ver um pôr do sol que vale muito a pena. E se beber, por favor, não dirija. Porque você pega um pedaço de estrada para poder chegar lá. Okay. A estrada não é uma estrada tranquila. Mas, cara, resumo da ópera. Não poderia deixar de retribuir a homenagem que eu recebi por parte do mestre Falcone, então resolvi homenageá-lo, até porque a Falk era uma das cervejas da carta. Uhum. E aí eu convidei ele pra gente fazer esse sabragem ao pôr do sol. Só que na época o mestre Marco Falcone tinha feito uma cirurgia na mão. Ok. E ele não tinha conseguido recuperar 100%. Então, ele, mais uma vez, com a humildade que lhe é peculiar, né, me concedeu a honra de fazer esse sabragem. Então, cara, fizemos um sabragem. Eu espero que todos que amam história de cerveja estejam sentados nesse momento, porque nós fizemos. Sem combinar, o guitarrista da banda que estava tocando lá, cara, ele começou a dedilhar Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers na guitarra. Danilão, muito bom, ótimo. Cara, tá, tipo assim, o momento perfeito, sabe? O dia perfeito, o sol estupidamente perfeito, e eu fiz um sabragem de uma monastério com todo esse cenário que eu tô tentando escrever para vocês. Então, assim, Under the Bridge com o monastério triplo ao pôr do sol. Muito massa, amigo. Muito massa. Pô, Heitor, fantástico, cara. Fico com pena de terminar essa ligação aqui. Pô, eu também, cara. Foi muito bom. Trocando ideia aqui, mas... Falei demais, né? Você falou, e foi pouco ainda, amigo. Eu queria te agradecer demais o seu tempo, a sua disponibilidade. Estamos gravando aqui numa manhã de sábado, e agora já é uma tarde de sábado. Vai vir um Verdade. Maravilhoso aí nas nossas famílias. E você que está ouvindo aí, obrigado por você ter ficado com a gente aqui nesses momentos, todos esses minutos que eu tenho certeza que foram agregadores. Falamos de profissão, falamos de cerveja, falamos de música, falamos da vida. E, Heitor, a palavra é sua. Por favor, divulgue suas redes sociais, como as pessoas podem te contactar para saber mais histórias. Finaleira, a saideira já foi, a finaleira é sua, amigo. Legal. Bom, antes de qualquer coisa, né, agradecer a você, Danilão, né, Labier, desejar muito sucesso aí no projeto, agradecer pelo convite. Cara, tô sentado aqui no meu escritório, tomando uma cerveja, curti pra caramba o bate-papo.
Tenho certeza de que os podcasts são um formato muito direcionados ao sucesso, desde que curados com bons conteúdos. E é um negócio que quem gosta de ouvir um bom bate-papo e vai curtir. Então, eu desejo para vocês, assim, muito sucesso e agradeço pelo convite. Foi uma honra, né, poder, já que nós falamos tanto de sabrar, né, foi uma honra sabrar esse primeiro episódio aí desse Hopcast, que tenho certeza que vai ser muito legal e vai ser um sucesso. Obrigado, né? Quero agradecer também a Heineken, que de uma forma ou de outra, né, alguém vai escutar este podcast algum dia, com certeza. E agradecer a todas as microcervejarias mineiras que fazem parte da minha história, né? Mas hoje eu visto camisa, né, uma camisa pesada, que é uma camisa legal de vestir. Me sinto muito orgulhoso de ter conquistado esse posto de embaixador de marcas craft da Heineken. Então eu agradeço muito a companhia por essa oportunidade também. Recomendo que vocês visitem, né, os Tap Rooms aqui de Belo Horizonte. Estamos aí com lagunitas importadas em algumas casas. Na próxima semana, e eu não sei quando vai ao ar esse podcast, mas, cara, vai estar rolando aí. Tem várias novidades de lagunitas rolando aí nas Tap Rooms, líquidos super exclusivos. A nossa American IPA também indo muito bem. E a Eisenbahn e Baden-Baden cumprindo ainda a sua importante missão de serem líquidos de introdução aí, né, para os consumidores. E com muitos projetos, aliás, diga-se de passagem, legais vindo por aí. Tenho muito orgulho de representar as duas marcas que representam uma história muito importante para esse alicerce da cultura cervejeira no Brasil. Redes sociais, assim, a Heineken particularmente tem o canal dela, né, assim, @HeinekenBR. Cara, Lagunitas, nós não temos um Instagram no Brasil, mas quem quiser seguir, o Instagram é muito divertido, cara. Lagunitas é uma marca super quebra-regras, assim, sabe? Sigam lá que vocês vão conhecer um pouco, se familiarizarem melhor com a marca. Lagunitas Beer, tudo junto. E das marcas nacionais, abusando um pouquinho da boa vontade de vocês, né? Nós temos @cerveja Baden-Baden, tá? Que é o Instagram de Baden-Baden, também muita informação legal, sempre as novidades, né, da marca. E a mesma coisa para Eisenbahn, @Eisenbahn. Eisenbahn é um pouquinho mais difícil de escrever, mas todo mundo conhece aí. O Google te ajuda, joga Eisen que o Google completa. É isso aí. E que vocês encontram. Quem quiser ter contato comigo, né, vai ser um prazer. É só me procurar aí no Instagram, @Heitor Silva, tá? Heitor com H, 2 T's de tatu e 2 S's de sapo, porque eu não consegui colocar o Heitor Silva lá com um S, não, um fake apareceu antes de mim lá, sabe? Você tá segurando uma tacinha de cerveja, não é? A sua foto? Exatamente. @Heitor Silva, vai ser uma honra aí poder fazer contato aí com os seguidores de vocês. E obrigado, cara, mais uma vez. Super curti, viu? Valeu, agradeço demais. Vamos todos aí beber conscientemente, ter um consumo responsável e ser muito feliz. Sempre. Daqui a pouco vem Danilão fechando esse podcast. Sigam a gente nas redes sociais, @Labieri Oficial. Se tiver na dúvida como te falar Labier, joga no Google. Labieri com 2 R's, com Y. Então, o Google dá um jeito e direciona. Labieri Oficial. E até o próximo podcast, até o próximo Labier Hopcast. Saúde, fique com Deus. Saúde, galera. Valeu, abraço. É isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro episódio do Labier Hopcast. Esse bate-papo maravilhoso aí que o Gleison teve com o Heitor Silva, harmonizado com Heineken e Prússia, a Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja. Muito obrigado, beijo pra vocês, até o próximo episódio. Valeu! Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas.